Pessoal, deixem-me apresentar o nosso professor para vocês. A gente está aqui com o professor Tiago Carneiro Rabelo. O Tiago ele é analista do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O professor Tiago ele dá aula em cursinhos, ele é autor de um livro espetacular sobre processo judicial eletrônico, é o Manual do Processo Judicial Eletrônico. Eu sempre que tenho dúvida de PJE, de alguma coisa nesse sentido, de tecnologia, recorro ao professor Tiago. E ele fez essa gentileza de bater um papo comigo hoje cedo. Dou boas-vindas ao professor Tiago, dou boas-vindas a vocês, a todos os nossos alunos que estão aqui também, desde um sábado de manhã não é fácil, final de semestre, professor. Quero fazer menção honrosa ao professor Frederico, que está aqui com a gente. O Fred é um monstro do direito, um monstro do processo civil que nós temos aqui. Eu me arriscaria a dizer que o Fred é um dos maiores processualistas do leste de Minas. E seja muito bem-vindo, professor Tiago. Se quiser falar uma coisinha antes de começar a palestra, eu quero bater um papo daqui a pouco, falar da minha camisa, pô. Tá, joia. Eu me sinto muito honrado, professor, de estar aqui com vocês. Como você falou, um sábado de manhã de muito conhecimento. A gente preparou aqui uma palestra, né? Falar sobre não só o processo judicial eletrônico, mas como as novas tecnologias, né? Implicando, assim, na jurisdição digital, que é uma forma diferente de você atuar perante o Poder Judiciário, tanto para os estudantes agora que estão aprendendo aí, para os advogados que estão militando, os servidores, nós servidores, os magistrados, é uma novidade. E é um tema que vocês ainda vão ouvir falar muito. Futuramente vocês vão lembrar. Lembra aquela palestra que o professor Diego conseguiu para a gente sobre jurisdição digital? Está aí. Isso vai acontecer, é algo que está em transformação dentro do Poder Judiciário. Então, é sempre bom a gente preparar as bases, né, professor Diego, para a gente conseguir trabalhar da melhor maneira. Né? E como eu também sou uma pessoa muito entusiasmado com essas tecnologias, é um prazer estar aqui com vocês, com a faculdade, e será um privilégio aí passar esse conhecimento. O professor, eu comecei a coordenação agora, em outubro, com a parceria do pessoal todo, e eu queria trazer uma palestra legal. Eu comecei a pensar, processo civil, direito, porque civil é melhor que penal, né, galera? Penal, trabalho. Eu falei, eu não quero agradar um pedaço da faculdade, eu quero trazer algo que seja útil para todo mundo. E foi quando eu cheguei, pensei em alguma coisa inerente à tecnologia, processo eletrônico, porque é interessante, professor, que hoje, querendo ou não, você é analista do Tribunal de Justiça aí do Distrito Federal. Você dá aula no Gran Concursos, você é palestrante, você é professor, você é autor. Eu tenho certeza que a tecnologia está presente no seu dia a dia o tempo todo, assim como na vida do advogado. Hoje nossas reuniões são online, o atendimento de cliente é online, o peticionamento é online, é tudo. Então, compreender essas novas tecnologias, eu falo para vocês, gafanhotos filhotes, alunos, é crucial para que vocês consigam se desenvolver na carreira. Porque a advocacia de papel, a advocacia de sentar no escritório, ficar anotando papel, o cliente assinando procuração, isso está com os dias contados. Quanto mais você se adaptar, você se moldar às tecnologias disponíveis e saber utilizá-las ao seu favor, em seu benefício, isso vai ser muito importante. Eu tenho certeza que o professor Tiago vai nos ajudar muito com isso. Ô Fred, quer dar uma palavrinha para a gente, Fred? Bom dia, professor Tiago. É só agradecer a presença do professor e vai ser um prazer assistir a palestra. Sejam os alunos aí todos bem-vindos. Bom dia para vocês. Como o professor Diego falou, professor Tiago, não tenha dúvida que o direito e a tecnologia caminham de mãos dadas, né? Então, vai ser uma palestra relevante e importante para todos nós. Professor Tiago, um prazer, seja bem-vindo, tá? Uma satisfação receber você aqui virtualmente em Patinga. Um grande abraço. Obrigado, professor Frederico. O professor, uma satisfação muito grande. Eu sou de Brasília, né? Eu sou um brasiliense. Ah, então tá bom. Mas eu estou sempre acompanhado da estrela solitária
Ô, então você tá feliz, professor. Voltou à primeira divisão, né? Caímos esse ano e voltamos esse ano, né? Times cai e sobe, né, professor? É verdade. Times todos alvinegros. Pessoal, meus alunos, professor Thiago, eu não aguentei. Hoje, Fred, o que tem hoje? Hoje tem jogo do Galo. Pô, não aguentei, tive que vir com a camisa do Galão lá. Eu pensei em colocar a camisa do Atlético, você acredita? Eu sempre colocar a camisa do Atlético. E depois você passou, não coloquei, mas estamos bem representados por você, professor Diego. Perguntei para minha esposa, vai pegar mal? Ela falou, vai, não, pode ir, você está em casa, tranquilo. Professor, agora é contigo. Aqui em Minas nós temos dois grandes times, professor. Nós temos o Galo e o América. Sim. O Galo estava bem à frente do América. Mas... Enfim, vamos que vamos. E o outro time não subiu, né? Não tem outro time aqui em Minas, não. São só dois. Nem tem outro. E o bom que os alunos aí estão com o microfone desligado, né? Porque senão... Tamo junto, gente. Agora é contigo, professor. Eu pensei que você ia estar com a camisa do Ipatinga, com o Walter Minhoca, número 7. Você lembra do lendário Walter Minhoca, Paulinho, Diego? Ney Franco como técnico, né? Você vê que o professor entende de futebol, né, Fred? Sim, com certeza. Lembrado do Walter Minhoca, com certeza conhece futebol. Dito acesso do Ipatinga Serial, eu estava lá no Ipatingão, eu moro a 50 metros do Ipatingão. Se pá, eu faço uma foto do Ipatingão para vocês aqui. Pois bem, pessoal, assim, vamos começar para a gente ser bem objetivo, né, cumprir o nosso horário, né, atendendo aí Não é sábado, né? Daqui a pouco o pessoal vai pegar aí uma feijoada, tomar um chopinho, né? Preparar para o jogo. Mas agora a gente vai iniciar e eu peço a gentileza, se for possível, de poder compartilhar aqui o material que eu preparei especialmente para vocês. Posso, professor Diego? À vontade, professor. Esses meninos, eu, o Fred, somos todos seus agora. Então, preparei um materialzinho. Está compartilhado? Está sim, professor? Tá. Se tiver alguma pergunta no chat, eu peço que o senhor pode me interromper, não tem problema, tá? A questão do conhecimento, eu acho que tem que ser imediata ali. Se pintou alguma dúvida, a gente já tira. E fiquem à vontade, né? Vou começar minha palestra aqui e qualquer dúvida pode colocar no chat que a gente vai, na medida do possível, adequando as respostas. Tudo bem? Pois bem, pessoal. Processo judicial eletrônico e a jurisdição digital. Jurisdição digital é um tema aí que eu gosto de falar, gosto de cunhar esse tema aí, jurisdição digital, que tem muito a ver com a Justiça 4.0, tá? Que é um programa aí do CNJ. Então, vamos falar um pouquinho das premissas da transformação digital no sistema jurídico dentro do nosso país. Deixa eu me apresentar inicialmente, mais uma vez, muito prazer de estar aqui com vocês. Meu nome é Thiago Rabelo. Como o professor Diego falou, sou analista aqui do PJDFT. Né? Quem quiser se preparando, que vem vai ter concurso, é um excelente tribunal. Estou aqui já há quase 11 anos, então eu tenho uma experiência, fui estagiário aqui também. Então, se preparem que em breve teremos um concurso aqui também. O professor, desculpa te interromper, só vou dar boas-vindas ao professor Pedro. Seja muito bem-vindo, professor Pedro. Está nos acompanhando também, professor Thiago. Desculpa te interromper, viu? Pedro, muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Continuando, eu tenho uma experiência como professor da própria OAB aqui DF. Eu dou aula para advogados sobre o sistema PJE, o nosso PJE aqui do PJDFT. Eu fui convidado pela OAB, estou há 2 anos dando aula lá para os advogados. E também dou aula para o Gran Curso, né? Gran Curso Online. Tem algumas disciplinas, se pesquisarem lá pelo meu nome, vocês vão ver. Tendo em vista que essa disciplina, processo judicial eletrônico, está dentro do processo civil, né? E
está sendo amplamente sendo cobrado em concurso em razão da ampliação do processo eletrônico nos tribunais. E eu estou aqui, num sábado de manhã, com muito ânimo e entusiasmo para falar do processo eletrônico. Quem quiser ter um contato maior com o meu trabalho, eu tenho um livro, não só os cursos lá no Gran Curso, mas eu tenho um livro que pode ser solicitado aí, eu mesmo faço a venda, né? Pelo e-mail pjtotal@gmail.com. E quem quiser me acompanhar pelo Instagram, @prof.Thiago Rabelo, onde eu fico dando dicas, novidades, né? Trago qualquer novidade aí com relação a esses dois temas, eu estou sempre postando lá. Né? Então, é o modo mais rápido e fácil, né, da gente interagir acerca do assunto. Tá joia? Vamos começar, então? Eu gosto de começar, pessoal, mostrando essa charge, como o professor Diego falou no início, né? Direito e tecnologia estão juntos. Mas não é só o direito e a tecnologia, né? A sociedade, hoje em dia, está voltada para a tecnologia. Hoje, a gente faz uma transferência pelo telefone, a gente escuta uma música por uma plataforma, né, digital, a gente pode até encontrar o amor da nossa vida num aplicativo, né? Então, a nossa sociedade está evoluindo para isso, né? A sociedade digital. E o professor Toffoli é um pensador que eu acho ele muito legal. Eu estou com um filhinho pequeno, então às vezes vai ter uma participação especial, tá? Ele fala que o iletrado do século XXI não será aquele que não consegue ler ou escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, como o próprio professor Diego falou inicialmente, né? A tecnologia está inerente à nossa vida. E a mudança daquele processo físico, daquele processo analógico, de questões de papel, né? O transporte, né? Você se deslocar por fora, isso cada vez menos vai existir. Então, é importante a gente desaprender esse tipo de trabalho e reaprender como isso é feito atualmente e como isso vai ser pós-pandemia. Porque a gente ainda tem um vácuo, né? Uma aparente nebulosidade aí. Porque a gente não sabe como os tribunais vão se comportar pós-pandemia. Como vai ser o atendimento pós-pandemia? Vai ser híbrido? Vai ser totalmente virtual? Vai ser totalmente presencial? A gente tem alguns indícios, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer. A tendência é que seja híbrido, que a gente consiga trabalhar em ambos os momentos. E para isso, eu trago, dentro dessa palestra, alguns elementos de transformação digital. Por isso, essa premissa da jurisdição digital. Trazendo essa reflexão inicial, gostaria de trazer dados, porque dados consolidam a nossa palestra e a nossa justificativa pelo tema. Vejam, pessoal, o processo judicial eletrônico exigiu repensar o acesso à justiça, né? Que é um postulado constitucional, uma promessa do legislador em que todas as pessoas vão ter acesso à justiça, no mais, desde as minorias às maiorias, adequando a realidade social. E para isso, eu trago alguns dados mais recentes aí do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, por meio do relatório Justiça em Números, né, que foi publicado agora, mês passado, com os dados de 2020, né, do ano, um dos piores anos aí que a gente passou da nefasta Covid-19. Atualmente, nós temos 75 milhões de processos entre físicos e eletrônicos em todo o Poder Judiciário. Sendo que, no ano passado, só no ano passado, foram ajuizados 21,8 milhões de processos eletrônicos. 21 milhões de processos eletrônicos. É uma realidade que está aqui no nosso Poder Judiciário. É ou não é, pessoal? Não tem como a gente não entender sobre o processo eletrônico, que é o
primeiro passo. É uma revolução silenciosa desde 2006 que acontece dentro do Poder Judiciário. Ninguém deu muito valor ao processo eletrônico até a chegada da pandemia, porque quando houve o advento da decretação do isolamento e distanciamento social, o próprio Poder Judiciário continuou a trabalhar em razão dos processos eletrônicos. Essa continuidade se deu, primeiramente e primordialmente, em razão do processo eletrônico. É claro que outras plataformas e outros modos de trabalho foram agregados com o decorrer da pandemia. Mas, se não houvesse isso, nós estaríamos, se brincar, até hoje parados. Não é mesmo? Como é que daria aí o trabalho dos advogados e as partes solicitando seus direitos, né? Além disso, pessoal, ano passado, 48 tribunais, nós temos no Brasil 91 tribunais. 48 tribunais alcançaram 100% de processo eletrônico nos seus 2 graus de jurisdição. Então, tanto na primeira instância quanto na segunda instância, são processos eletrônicos. Um pouquinho mais de dados, né? Vivemos aí a era da digitalização, sendo que esses tribunais que ainda não estão, né, e tem muitos tribunais ainda que não estão 100% digital, eles estão digitalizando seu acervo, né, para que até 2025, veja, 2025 é o último ano de processo físico dentro do acervo do Poder Judiciário. Sendo que tem uma resolução do CNJ que fala que vai ser aceito o processo físico apenas até março do ano que vem, até março de 2022. Então, a partir de março de 2022 é só para entrar no Poder Judiciário, é só processo eletrônico. Salvo algumas raríssimas exceções na questão penal. Tirando isso, vai ser tudo processo eletrônico. E a tecnologia trouxe alguma eficácia, uma celeridade e economicidade para os advogados. Veja, por isso 100% digital, plataforma digital do Poder Judiciário, balcão virtual, que envolvem o programa Justiça 4.0, que eu gosto de chamar de jurisdição digital, e a gente vai tratar sobre isso já já. Então, vamos começar com o processo eletrônico. E o professor também, Diego, foi muito pertinente na sua fala inicial, pessoal. Temos que conhecer um pouquinho de informática. Essas são 2 premissas que eu bato nos meus cursos na OAB. Não adianta você querer ser um advogado se você não tem um mínimo de conhecimento em informática. Isso você vai ter que batalhar em paralelo com o estudo do direito. Porque são várias plataformas, você tem que ter um certo grau de conhecimento para que você consiga trabalhar de uma maneira correta e efetiva. Certo? E aqui vem a minha parte, né, o domínio da legislação do processo eletrônico. Então, essas questões relacionadas ao juiz 100% digital, Justiça 4.0, balcão virtual, plataforma digital do Poder Judiciário e o processo judicial eletrônico estão inerentes, inseridas no atuar do advogado. Quem for advogado, quem pretende vir a ser advogado, precisa dominar essas ferramentas. E quem está no banco, né, da academia atualmente, se você dominar isso atualmente, você já vai ter um salto em um concurso, vai ter um salto profissional, porque você vai ser um advogado diferenciado no mercado. Joia? A partir disso, a gente tem que entender um pouquinho da legislação do próprio processo eletrônico. Temos ali a Lei 11.419, de 2006, uma lei que já tem 15 anos e, às vezes, passa percebido a alguns estudantes, né? Eles não têm a noção de como isso provocou uma revolução dentro aí do Poder Judiciário, principalmente dentro do processo civil. Temos aí algumas ratificações da Lei 11.419 no CPC 2015, que trouxe alguns outros elementos. Temos a Resolução 85 do CNJ, que ela trata especificamente do sistema PJE. Né? O sistema PJE está muito presente no estado de Minas Gerais. Eu fiz uma pesquisa para a nossa palestra, ele está agora no TJ Minas Gerais, quando ele está ativo, né? Porque eu vejo que ainda há muita instabilidade no PJE do TJMG, mas a Justiça do Trabalho é PJE com outro sobrenome, né?
PJE, Justiça do Trabalho. Na Justiça Eleitoral temos o PJE, Zonas Eleitorais. Né? Ano que vem, Minas Gerais tem muito município. Você pode, né, vir atender um vereador não, que é eleição, né, federal, né, digamos assim. Um deputado, algum candidato pode solicitar ajuda judicial, né? Se você tiver uma especialidade em direito eleitoral, você vai utilizar o PJE nas zonas eleitorais, tá? O TRE. E temos aí a MP 2200, que vai assegurar a sua participação na distribuição, na ação, no peticionamento, nos prazos, por meio de certificado digital. Professor Diego, você tem alguma pergunta? Eu escutei alguém abrir o microfone aqui. Professor, até agora tudo tranquilo, muito esclarecedor. Quero dar boas-vindas, aproveitar o ensejo ao professor Jorge Medina, que chegou também. Já estamos aqui com quase nosso corpo docente todo. Nós temos um corpo docente um pouco enxuto. Jorjão, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Obrigado, Diego. Obrigado. Bom dia, professor. Bom dia, alunos. Bom dia, professor Jorge. Vamos que vamos, gente. Pode prosseguir, viu, professor? Tá joia. Muito do que acontece no sistema, independente de ser PJE, PSAID, PROC, PROJUD, está previsto na legislação. Então, por vezes, eu atendo muitos advogados que querem entender um pouquinho do sistema, se aprimorar nas funcionalidades, entender como é que faz isso, faz aquilo, mas não percebeu ainda que ele tem uma legislação que ele teria que conhecer. Então, no nosso curso lá na OAB, nosso curso lá no Gran Curso, né? Na OAB, o meu curso são 15 horas, né? E a gente passa toda a teoria do processo eletrônico. É importante que a gente saiba isso. Veja, a Lei 11.419 é uma lei curta. Você, nem uma tarde, numa hora você lê ela toda, né? E você tem vários artigos que trazem vários assuntos distintos. Primeiramente, a aplicabilidade. Fala de como o processo vai sair daquele modo analógico para ir para a transmissão em rede. Fala sobre credenciamento e cadastramento. O credenciamento é para o advogado, né? O cadastramento é para o seu cliente. Veja, professor Diego, o seu cliente ele pode ter acesso ao processo dele. E você, como advogado, é um instrumento facilitador. Ele não pode também só ficar na dependência do advogado em si, ele tem que também acompanhar. Para o melhor trabalho, né, uma melhor estratégia, você pode orientar, olha, você pode ter o acesso com o CPF senha, você pode acompanhar o seu processo, né? Um advogado diligente, ele é transparente, ele consegue transmitir todas as informações aos seus clientes de uma maneira clara. Isso eu acho uma informação muito legal de ser passada para o cliente. Você pode acompanhar, basta você solicitar aí com o CPF senha um cadastro no seu processo do PJE, aqui no TJDFT, a gente faz até via chat, tem um chat online aqui, que a gente atende o jurisdicionário e solicita aí o cadastramento. Tem questão de prazo, tempestividade. Veja, a citação eletrônica, quem é processualista, se deparou com a Lei 14.195, falando da citação eletrônica, ela está prevista no nosso ordenamento desde 2006. Então, é algo que a gente tem que entender que não é novo e que a gente já pode ir aplicando com maior efetividade. A MP 2200 fala do certificado digital e assinatura digital. Veja, estudante, aluno que está aí estudando, que vai passar na ordem, passou na ordem, vou advogar, falei, calma. Então, basta você fazer seu TCC, sua monografia, você passar no exame da ordem. Se você não comprar o seu certificado digital lá perante a OAB, adquirir, né, a sua licença lá, o certificado, seu token, né, não sei como o pessoal chama aí, você não consegue advogar. Você tem que ter o seu certificado digital. O seu certificado digital é um documento que não é para você emprestar para ninguém, não solicite o seu certificado de ninguém, está toda uma urgência, procure resolver isso primeiramente, para você não
incorrer em nenhum aspecto ético ou incorreto, porque o certificado digital é a sua assinatura digital. Está validando um ato dentro do sistema judicial e sob sua responsabilidade. Então, é importante que cada um tenha o seu, e está previsto aí na MP. Né? É uma MP, medida provisória, mas, por incrível que pareça, no Brasil nós temos medidas provisórias que são permanentes, né? Essa aí de 2000. Temos a resolução 85 do CNJ, vocês aí de Minas Gerais, né, que atuam diretamente com o PJE, seja no eleitoral, seja na Justiça do Trabalho, na Justiça Estadual, leiam a resolução 85, eu vou trazer alguns pontos aqui, principalmente quanto à indisponibilidade, o sigilo e o segredo. Tá? CPC, né, temos alguns princípios da tecnologia da informação inseridos no CPC, então isso foi um avanço, né? A disponibilidade no 196, né, que fala que o CNJ vai velar sobre a adequação e a compatibilidade de novas tecnologias dentro do processo. Tá? Trouxe uma seção dos atos processuais eletrônicos e agora, com a edição da Lei 1495, reforçou a citação eletrônica. E eu trago também alguns aspectos jurisprudenciais com relação à teoria do processo eletrônico. Tá joia? Vamos trazer uma ilustração aqui para a gente deixar um pouquinho mais claro, né? Porque fica muito na lei, então fica muito abstrato. A Lei 11.419, ela está prevista em todas as esferas do Poder Judiciário. Ela conferiu, o que eu gosto de dizer, uma ubiquidade processual. Por quê? Pode consultar um processo, um servidor, o advogado, o magistrado, tudo ao mesmo tempo. Membro do Ministério Público, procuradores, né? Então, existe uma ubiquidade. Acabou aquela questão da carga processual. Não, vou esperar o outro advogado da outra parte devolver, do meu corréu, do meu prazo em dobro. Não tem mais prazo em dobro dentro do processo eletrônico se você tem 2 réus e procuradores distintos. Então, isso é importante que a gente trabalhe com essa celeridade, tendo em vista a ubiquidade, né? A disponibilidade processual. Temos também questões de sigilo ou segredo previstas na Resolução 85, onde há necessidade de você solicitar a sua habilitação dos autos, o tribunal realizar o seu cadastramento como advogado, e aí sim você poder ter acesso aos autos, não é mesmo? Nos autos digitais, como a gente vai chamar agora, as citações, intimações, notificações, preferencialmente se darão de modo eletrônico, tá? Preferencialmente se darão de modo eletrônico. Isso a Lei 11.419 já tinha previsto também. Outra importante noção que a gente vai trazer aqui é que qualquer ato, seja uma distribuição do processo, seja um peticionamento, seja uma assinatura de uma certidão, de uma sentença, é registrado naquela hora, naquele ato. Então, nesse momento, sábado, né, 9h30 da manhã, alguém pode estar fazendo uma certidão de trânsito em julgado, pode estar fazendo uma magistrado assinando uma sentença. Tudo é realizado daquela forma imediata. Não existe nada que seja posterior, né? E um ato de um advogado, você pode hoje entrar no PJE, acessar o processo e peticionar um recurso. Não tem problema nenhum. Tudo é realizado na sua data e hora, conforme a sua assinatura por meio do seu certificado digital. A partir dessas mudanças, pessoal, no CPC houve também algumas novidades, né, que vocês vão ter aí com a videoconferência, depoimentos remotos, sustentação oral, a inserção de documentos, né, aí dentro aí do próprio processo judicial eletrônico. Né? Nós temos aí também aquele artigo 96 que eu falei, né? O CNJ vai velar pela compatibilidade do sistema judiciário. Então, hoje em dia, tem integração com o Cisbajude, integração com o Ciel, integração com o Renajude, né? Então, a interoperabilidade, né? Essa palavrinha aí bonita. Dentre os sistemas, PROC, ESAG, PJE, CRETA, PROJUDE, né? Sistemas das Cortes Superiores também. Mais um pouquinho de informação sobre o PJE, pessoal. A assinatura vai ser de quem preside o ato, né,
daquela audiência por videoconferência ou daquela sessão de conciliação, certo? Sendo que agora as audiências estão por videoconferência ou telepresencial, né? Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho a diferença delas aí, mas assim, importante que falar que os atos processuais praticados pelas partes, como eu falei, são realizados no dia, a hora que for recebida pelo sistema, de imediato. Então, o advogado peticionou, recorreu, apresentou procuração, naquele momento, tá? Com relação à postulação de um prazo, né? A Lei 11.419 fala que ele vai ser até as 24 horas do seu último dia. O CPC também trouxe essa mesma nomenclatura. Como a gente vai entender isso daí? O legislador não foi muito feliz, né? Mas a gente vai entender que foi dentro do PJE, né? Dentro do PJE especificamente, até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. O Diego falou aí do desapego do papel, né, professor Diego? Você já teve que peticionar naquele último momento ali, correndo o fórum, né? Correndo ali nos corredores para conseguir peticionar naquele último dia ali, conforme o expediente forense. Já deve ter passado por isso. Em algum momento ouviu algum colega, né? O senhor é muito diligente. Ah, não, algum passei colega, por... né? Passei por isso, se pegar processo pesado no foro e sair carregando e cai, e tropeça e cai processo pro chão afora e desmonta aquele negócio todo e cai café no processo. Que desespero, meu Deus do céu. E hoje temos um pouquinho, uma pertinência diferente, afinal de contas, o prazo do expediente forense não é mais aquele regulador do prazo processual, né? Ele vai até as 24 horas do seu último dia, o que a gente entende, e o sistema PJE permite que você fique nesse desespero até as 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Hoje o desespero não acaba na hora que fecha o fórum, não. Ele vai agora até mais tarde, né? Mudaram só os problemas. Tropeça no fio, ou o PJE que não funciona, é o token que quebra, meu Deus do céu. São outras preocupações, né, professor? Exato. A questão da citação, ela está prevista na Lei 11.419 e, inclusive, ela até se preocupou com alguns entes que têm prerrogativas, por exemplo, o Estado. O Estado tem aquela prerrogativa, o MP da vista pessoal, né? Então, aquela citação ou intimação dentro do processo para essas autoridades que possuem essas prerrogativas é conferida a íntegra do processo e é considerada a vista pessoal. Então, não existe, né, aquele encaminhamento do processo físico como tinha antigamente, né? O processo eletrônico ele está disponível. O cartório encaminhou a intimação para o Estado, lá para a Procuradoria do Estado, do município, né? Então, não tem problema nenhum. O serviço pessoal está válido, é legal. Tá joia? Então, o processo eletrônico ele proporciona acesso instantâneo, permanente, inclusive com a desnecessidade de deslocamento até o fórum, né? O que, com a gasolina do preço que está, é um grande alívio, né? Além disso, ela inaugura também a possibilidade do teletrabalho, que hoje, em razão da pandemia, né, que foi catalisado com a pandemia, todo mundo teve que trabalhar em casa, né? É uma nova forma de trabalho. Você tem que se preparar, ter um computador, ter um local, né, específico, né, para que você consiga trabalhar de uma forma adequada, inclusive, principalmente nas audiências, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Para finalizar essa parte inicial do PJE, é importante traçar um ponto, porque não está na Lei 11.419, não está no CPC, que é a questão da indisponibilidade. E eu sou um cara que acompanho o PJE aí ao longo das implementações aí no Brasil, e vi que, especificamente aí em Minas Gerais, né, o professor pode até me dar confirmar essa informação que eu vou trazer, ficou ainda muito indisponível esse ano passado, alguns dias, né, fora do ar, e por isso que é importante a gente entender um pouquinho da legislação. E isso não está na 11.409 e não está no CPC, está na lei, está na resolução 185 do CNJ. Resolução 185 do CNJ,
ela vai falar dos casos de indisponibilidade do sistema. Tá? Então, uma vez o tribunal não conseguindo deixar o sistema normalizado por algum problema técnico, né, e você está no último dia do seu prazo, no prazo derradeiro, no prazo fatal, isso só vale para o último dia, meus amigos. Se está no segundo dia do prazo, o sistema está fora, não vai acontecer nada. Não vai ser prorrogado. Vai ser prorrogado só quando estiver no último dia, no derradeiro dia do seu prazo. Ok? Pois bem, suponhamos que hoje seja um dia útil. E hoje é o último dia do seu prazo. Se o sistema ficar entre 0 e 6 da manhã fora do ar, não haverá prorrogação, mesmo sendo dia útil. Certo? Se houver uma indisponibilidade maior, seja ininterrupta ou não, entre 6 da manhã e 23 horas, se ultrapassar 60 minutos, o seu prazo será prorrogado. E, se houver qualquer indisponibilidade, seja 1 minuto, entre 23 horas e 24 horas, entre 11 da noite até 23h59, seja 1 minuto, também o seu prazo será prorrogado, porque ele considera como um prazo, digamos assim, né? Um tempo muito escasso para você conseguir peticionar e esperar o sistema voltar. Então, temos que lidar com essas situações. Isso é uma informação super importante para os advogados. Sendo que a Lei 11.409 também exige que todos os tribunais mantenham um portal de monitoramento, em que você possa consultar e, de imediato, se aquele sistema está fora do ar ou não, gerando uma certidão. Olha, o sistema do TJMG não está disponível tal dia, tal hora. Se ele não está disponível tal hora, dependendo da situação, o prazo será prorrogado. Isso é super importante você acompanhar, afinal de contas, você não pode perder o direito aí do seu cliente. Tá joia, pessoal? Pois bem. Segundo ponto aqui desse slide aqui é a questão da disponibilização desse prazo aí, né, dessa informação processual. O ato judicial ele pode ser vinculado de várias formas. Primeiramente, nós temos o bom e velho Diário de Justiça, que antes era digital, com o advento da Lei 11.419, ele passou a ser eletrônico. Então, ele permitiu que os atos fossem veiculados de forma eletrônica. E assim sendo, o advogado poderia ser intimado ali no Diário de Justiça eletrônico, com aquela questão da disponibilização, publicação e começar o prazo. Sempre um dia útil. Então, na segunda-feira disponibilizou, no Diário de Justiça, é considerada a publicação tido como publicado na terça-feira, se dia útil, e o prazo vai começar na quarta-feira, a fluir o prazo processual. A grande novidade da Lei 11.419 é a intimação eletrônica. É a intimação que é feita dentro do próprio PJE, em portal próprio, que a gente gosta de chamar, pelo menos aqui em Brasília, de intimação via sistema. Essa intimação via sistema, ela pode ser feita por um advogado, certo? Dispensando, inclusive, essa publicação no Diário de Justiça Eletrônica, certo? E ela possibilita que o advogado tenha 10 dias corridos. Veja, a lei colocou um adjetivo nesse 10 dias. 10 dias corridos, não são 10 dias úteis. É um prazo procedimental. Então, uma vez o cartório publicando lá dentro do PJE aquela sentença e fazendo a intimação para o advogado, via PJE, via sistema, o advogado, dentro do seu portal, do painel do advogado, lá naquela abinha lá de expedientes, ele tem 10 dias corridos para clicar naquela lupa vermelha. Uma vez feito isso, no dia posterior, se dia útil, começa o prazo processual. Começa a fluir o prazo processual. Então, você tem 10 dias corridos para tomar ciência e, a partir disso, você tem um prazo processual. Sendo que, caso você não acesse
essa intimação no prazo de 10 dias corridos, há uma intimação fixa, feita pelo próprio judiciário. Lá dentro do painel do advogado você vê isso, ciência dada pelo judiciário. Então, você pode adequar isso daí. E você, advogado, vai ter a estratégia de se você quer tomar ciência daquele prazo agora ou você vai esperar transcorrer esses 10 dias corridos. Mesmo? Pois bem, pessoal, essa foi a intimação eletrônica. E no caso de duplicidade de intimação, o tribunal se equivocou, isso pode acontecer, encaminhou via internet lá no diário e disponibilizou também a intimação via sistema. Isso é possível dentro do PJ, infelizmente. Deveria ter uma funcionalidade que barrasse esse tipo de situação, mas não tem. O STJ já foi provocado a se manifestar e deu o seguinte voto, né, a seguinte decisão. Tem início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônica. Então, prevalece a intimação eletrônica se foi feita em duplicidade. Diário, intimação eletrônica. Joia? Está naquele RESP lá que eu coloquei inicialmente naquele slide anterior. Pessoal, com relação ao prazo, né, e a consulta aos atos digitais, a gente já passou. E o peticionamento, Thiago? O peticionamento ele vai ser adequado conforme o tribunal. Cada advogado, hoje em dia, tem, como eu falei, noção de informática, porque vocês vão trabalhar com arquivos digitais. Em regra, o PJE vai ter, né, o sistema PJE especificamente, né, vai ter um editor de texto lá onde você pode peticionar de uma maneira mais simples. Essa é a minha indicação nos meus cursos para a OAB. Uma manifestação simples de ciência, né? Solicita a expedição do alvará, você já pode escrever lá direto. No entanto, se você for peticionar, apresentar alguma prova, você deve sempre converter isso em PDF, num documento formalzinho, e inserir isso dentro do PJE. Tá? Aqui no TJDFT, a gente usa o PDF normal, a Justiça do Trabalho usa o PDF-A. Então, você tem que saber um pouquinho dessas diferenças. Há a possibilidade de você inserir um áudio e um vídeo. Então, você tem que saber a extensão daquele arquivo. Hoje em dia, você vê um processo sendo resolvido, por exemplo, o acidente de trânsito. Você tinha aqueles croquis, aqueles desenhos no papel, né? Hoje em dia, às vezes, você pega uma câmera que vê a pessoa que abarroou, né, o carro por trás, e você insere isso dentro do PJE e está aprovado. Né? Então, você tem essa possibilidade de inserir uma conversa de WhatsApp, um áudio encaminhado, um vídeo. Né? No entanto, você tem que prestar atenção também em razão da limitação do espaço dentro do tribunal. Né? Aqui nós temos para documento até 10 MB e para áudio e vídeo até 50 MB. Tiago, se o meu documento for de 150 MB, eu vou ter que usar aí um fragmentador, um conversor. Né? Então, existem ferramentas disponíveis aí e úteis, né? O próprio site do nosso tribunal, o tjdft.jus.br/pjs, se vocês quiserem acessar depois lá, tem um link lá que chama Software Auxiliares, onde você pode pegar o seu PDF e converter em 2, o seu vídeo converter em três partes, tá? Você pode acessar lá depois que você consegue, e isso deve ter disponível aí também para vocês, né? Então, não só construir um documento, como adequar o tamanho que o tribunal permite, vocês têm que ver qual o tamanho que isso é possível. Além disso, você pode dividir esse documento, essa prova, em 2, 3, 4, 5 partes e inserir isso dentro do PJE. Tá joia? Pois bem, pessoal, com relação à citação eletrônica, como eu falei, ela está disponibilizada aí desde 2006. E atrás eu quis trazer esse artigo, porque ela traz também uma exceção. Né? Então, observadas as formas e cautelas do artigo 5º dessa lei, que trata da intimação eletrônica, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuada
situadas as dos direitos processuais criminal e infracional poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citante. Então, o que isso... Ficou bem truncado esse artigo, né? Mas esclarecendo. A citação eletrônica é possível, inclusive para a Fazenda Pública, né? Aqui no Distrito Federal, o GDF a Procuradoria só é intimada via sistema, citada via sistema. O GDF é citado via sistema desde 2014, né? Então, não tem problema nenhum. E qualquer empresa, então, várias empresas aqui já têm parceria com o TJDF, empresas aéreas, empresas de telefonia, elas são citadas via PJE, sabe? Isso aí é um grande marco aqui do nosso tribunal, que eu acho bem interessante ser divulgado. Então, poderia aí uma empresa que tem muito processo em Minas Gerais ser intimada aí, citada via sistema, sem problema nenhum, de forma eletrônica, certo? Só que a lei faz uma exceção, né? Processo penal e processo infracional, que corresponde a criança e adolescente, é vedado, né? Não pode mandar um e-mail ou um WhatsApp para um acusado. Só que com o advento da pandemia, a coisa ficou um pouco difícil, né? De você, no oficial de justiça, ter que manter distanciamento social, citar aí um acusado. O que aconteceu aqui no DF, um processo onde tramitou, em que o acusado foi um processo até na Maria da Penha, né? No juizado especial da mulher, em que o acusado se tornou réu, né? E o oficial de justiça citou ele via WhatsApp. Citou, ele foi aí, né? Houve sentença no processo, não tinha foto do camarada, né? E, enfim, a Defensoria Pública conseguiu, né, em um habeas corpus no STJ, desconstruir todo o processo. Foi desconstruído todo. Olha a perda de trabalho e de tempo, né? Para o tribunal, para o cidadão e principalmente para a mulher, né, que sofreu aquela violência, né? Então, ter a notícia de que foi desconstruído tudo, né? É uma chateação muito grande, né? A gente tem que se colocar no lugar das pessoas. Então, o ministro ele desconstruiu esse processo em razão dessa impossibilidade, mas criou alguns critérios, né? Que é a imperiosa adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade, não apenas do número telefônico que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também da identidade do destinatário. Até porque no WhatsApp do camarada não tinha foto dele. Então, eu poderia estar falando com qualquer pessoa, né? Então, é uma insegurança aí mesmo. Então, é algo que a gente tem que pensar, porque já existem decisões também que é possível citar via WhatsApp em âmbito penal. E eu trago a lei para trazer essa provocação aos estudantes. Pois bem, pessoal, a Lei 14.195 trouxe aí a questão da citação eletrônica como prevalência agora no nosso sistema, sendo que a base veio de um relatório do Banco Mundial chamado Doing Business, né? Fazendo negócios, né? Esse relatório, pessoal, só um instantinho, por favor. Desculpa, tá, pessoal? O relatório, esse relatório chegou lá no Ministério da Economia e o ministro da Economia atual, né, fez um parecer lá para o Congresso Nacional, dizendo que, com base nesse relatório, nós precisaríamos, né, facilitar o ambiente de negócios dentro do Brasil. E trouxe alguns elementos de sugestão, né? Dentre eles, a questão da citação eletrônica, a prescrição, a exibição como meio de prova. E esses temas foram inseridos dentro de uma medida provisória na sua conversão em lei. Então, uma medida provisória que estava lá, né, editada pelo Poder Executivo, no momento da sua conversão em lei, se tornou a lei 14.195,
ela trouxe o capítulo da racionalização processual, onde houve algumas mudanças no CPC. A questão é, isso viola ou não? Há uma inconstitucionalidade ou não do artigo 62, parágrafo 1 da CF, que veda essa inserção de, tendo em vista a competência da União para a legislação do direito processual. Então, a BTP, né, que é a Associação Brasileira de Direito Processual, ajuizou aí, né, uma ADI, na verdade, não, ela é amicus curiae. Quem ajuizou foi um partido político, que está no rol lá dos legitimados para ajuizar uma ADI. Salvo engano, foi o PSDB. O PSDB ajuizou a ADI 7.005, né? Está lá no STF, e eu acredito que vai ser julgado, né? Me parece ser muito inconstitucional, mas vamos ver como, né, o próprio STF vai adequar aí essa decisão com relação... Porque existem benefícios com relação à citação eletrônica, exibição por meio de prova e prescrição frequente. No entanto, na sua origem, há um vício. Então, como isso vai ser tratado, a gente tem que ficar de olho bem aberto aí com relação a essas questões, principalmente no tocante ao PJ. Porque a Lei 11.409 de 2006 já tinha previsto isso. Então, pode ser que haja uma decisão aí um pouco, né, com efeitos, né, diferenciados aí com relação a essa lei. Pessoal, com relação ao processo eletrônico, era isso. Essa primeira parte aí da nossa palestra. Com relação à Justiça 4.0, né, da jurisdição digital, ela veio e está sendo um meio de transformação dentro do Poder Judiciário. E ela é feita por meio do CNJ com base naquele artigo 196. E a gente tem várias resoluções que estão aí disponíveis para a gente, principalmente a plataforma digital, o Juiz 100% digital, o cumprimento digital do ato, de ato processual, o Falcon virtual e o núcleo de justiça 4.0. Esse é um tema novo, de 2020 para cá, e que vai trazer muita revolução dentro do nosso dia a dia forense. E por isso eu trago essa provocação aos estudantes, para que seja uma instigação de vocês escreverem, às vezes, um TCC, uma monografia, de como a tecnologia pode transformar a prestação jurisdicional no geral e o acesso ao judiciário no particular. E aqui eu vou trazer alguns elementos dessa informatização do processo judicial no contexto global, porque a jurisdição está em transformação, pessoal, e podendo ser aplicada e exercida de forma remota, online, por meio de plataformas, né, eletrônicas, e que a gente constata aí, como eu gosto de dizer, e batizei como uma jurisdição digital. Veja, primeiramente, resolução 337, com o advento da pandemia, a audiência se tornou por videoconferência ou telepresencial. Então, cabe você, advogado, você, estudante, entender um pouquinho de como o seu tribunal, de como você vai atuar perante um TRE, um TRT, qual plataforma que eu vou ter? É o Meet, é o Teams, é o Zoom, é o Webex? Então, você tem que se precaver e ter tanto no seu computador quanto no seu celular, essas plataformas digitais de audiência, porque você não sabe, né? Cada tribunal tem a liberdade de ter a sua. Então, essa é a questão. Outra questão interessante que o CNJ trouxe, instituiu, e aí vocês têm que ver perante o próprio tribunal se já foram instituídas salas passivas. O que seria isso, Thiago? Sala passiva é aquela possibilidade de você levar... Você não tem como receber a parte e a testemunha na sua casa. Você não tem escritório, você desalugou o escritório. Como é que você vai... A parte não tem meios, não tem dados no celular, né? A gente enfrenta isso no juizado especial. Como é que a parte vai participar de uma audiência, eu na minha casa, ela na casa dela,
para fazer uma sessão de conciliação. Fica um pouco inviável na medida em que, às vezes, as pessoas não têm acesso à internet. Então, o CNJ determinou que os tribunais constituam e disponibilizem salas passivas. Salas como essa aí, computador, webcam, e o juiz pode estar na casa dele, mas a pessoa pode estar no fórum, excepcionalmente, e participando de uma audiência, ou você, advogado, em conjunto com as partes. Então, aqui no nosso TJDFT está sendo implementado isso e já está sendo utilizado para as partes que são aqueles excluídos digitais, né? As pessoas que são mais vulneráveis, que não têm meios nem acesso aos meios digitais. Tá? Com relação ao juízo 100% digital, o que é isso? O CNJ, na sua boa leitura, e conhece o público que ele tem, ele colocou como uma faculdade. Então, no momento em que você for distribuir uma ação dentro do PJE, e lá no meu curso lá da OABDF, eu mostro dentro de características do processo, eu trouxe até uma tela aqui para mostrar para vocês. Você vai optar sim ou não. Então, no momento em que você for distribuir uma ação, o demandante tem a faculdade de solicitar o juízo 100% digital. Mas, Thiago, já não é juiz digital, já estou fazendo tudo online, de forma remota. Não. A opção pelo juiz 100% digital, ela enseja totalmente em qualquer atendimento, seja online, seja à distância. Seja por telefone, videochamada, audiências, tá? A parte ré, ela pode aceitar ou não, até a contestação. Então, também existe essa faculdade da parte ré. Você recebe o mandato de citação que o seu cliente vai te trazer, você, esse processo aqui é 100% digital. A gente não vai participar, a gente quer uma audiência presencial, né? A gente quer uma audiência presencial com o magistrado. Então, você pode recusar esse juízo 100% digital, tá? E essa retratação ainda pode ser até depois da contestação. Aí depende da anuência do magistrado. Por isso que é importante que a gente entenda e leia a resolução, né? A resolução vai trazer muitas nuances que você, dependendo da estratégia que você traça para o seu cliente, você pode adequar, certo? Então, as audiências serão exclusivamente por videoconferência, podendo requerer a participação, se der em sala disponibilizada pelo Poder Judiciário, se uma das partes não tiver condições de fazer pelo computador, né? Nem todo mundo tem ponto de internet em casa. Às vezes, muita gente só tem no próprio celular, não tem acesso ao banda larga. Essa é a verdade, né? Então, você pode ir adequando conforme as possibilidades. Por isso que é importante entender essas resoluções do CNJ. O mais importante nesse ponto do 100% digital é que você pode você deve fornecer a linha telefônica móvel para uma intimação via aplicativo, e você pode até indicar uma rede social, é possível, a resolução diz isso, tá? Não que você vai citar por uma rede social, mas você pode identificar o réu, o requerido, o executado. Tá joia? Está aí dentro do PJE, mostrando a cobra matando a pau, né? Deseja solicitar o juízo 100% digital? Sim. Você marca assim, salva, vai ser inserido dentro do seu processo esse ícone aí, que trata do juízo 100% digital. Tá bom? Dentro de características do processo. Só uma ponderação breve, professor, sobre o juiz 100% digital, desculpa te interromper. É algo maravilhoso, porque eu me recordo, eu sempre fui muito incomodado com um ponto específico do direito, que é a audiência. Principalmente as audiências de conciliação, e a gente tem o hábito de litigar contra grandes empresas, contra planos de saúde, contra bancos, construtoras, é quase certeza de que não vai haver acordo. Aí você perdia tempo indo para o fórum, atraso de audiência, você perdia tempo, enfim, um tempo horroroso de que você poderia estar produzindo. Hoje, com o juiz 100% digital, essa audiência ela vai acontecer online. Então, é um negócio assim, você não sai disso que você está produzindo, para de produzir, faz a audiência. Um abraço. Então, facilitou muito a vida do advogado, essa virtualização de todos os atos processuais. E aqui em Minas tem um detalhezinho, que o juízo 100% digital no PJMG, ele é solicitado dentro de prioridades. A gente não coloca dentro das características. Lá no protocolo final, perdão,
dentro das características, lá embaixo aqui em Minas tem as prioridades e a gente coloca o juiz lá 100%. embaixo, Exatamente. Lá embaixo. Legal, legal, bom saber. Aqui em Minas ele é alocado em um lugar um pouquinho diferente, mas na mesma aba, na mesma tela do PJE. Na mesma tela. Prioridade tem a ver com prioridade legal, né? Eu, Então, inclusive, tem a nunca ver com a concordei com lei. essa. Inclusive, nunca concordei Exatamente. com essa alocação que o TJMG fez. Mas aí, vamos deixar, né? O importante é ter o juiz 100% digital. E a prioridade é mais ligada ao idoso com mais de 80 anos, né? Menor, enfim, questões de violência sexual, enfim, questões prioritárias legais mesmo. Mas muito importante, muito legal essa sua observação. Tendo em vista que facilita para o advogado, né? Não precisa pegar o caso, deslocar, né? Achar uma vaga lá perto do fórum, pagar um estacionamento, muito mais barato, né? Para o advogado e para a parte também, né? Facilita. Pois bem, obrigado pela sua contribuição, professor. Temos aí a resolução 354, né, de 2020 do CNJ, que fala que aquele que requerer a citação ou intimação eletrônica deverá fornecer, além dos dados de qualificação, os dados necessários para a comunicação eletrônica por aplicativo de mensagem, rede social e correio eletrônico. Eu quis destacar essa informação, que eu falei no slide anterior, né, o penúltimo, porque essa questão da rede social é algo inerente à nossa vida hoje, né? Lembra daquele primeiro slide? Está todo mundo online, né? Até o Neymar brinca, estou on, né? O pai está on. Então, hoje, o mundo é online ou offline, né? Ou você está dormindo, você está em off, ou você está acordado e está conectado. Então, quem sugerir ou quem requerer a citação eletrônica, por meio dessa resolução disponibilizada aí, pode também solicitar aí e disponibilizar um WhatsApp, um Telegram da parte, um TikTok, um Instagram, um Facebook. E o correio eletrônico que deve ser o meio disponibilizado aí pelo CNJ na sua resolução, se a 14195 se mantiver. Certo? Essa é uma informação com relação à rede social que eu acho bem interessante aí. Pois bem, além do juiz 100% digital, foi editada uma outra resolução falando do balcão virtual. O que é o balcão virtual, pessoal? É a possibilidade de você ser atendido no cartório, à semelhança do balcão presencial, sendo que é vedado pelo... Só um instantinho aqui, pessoal. Voltei, professor Diego. Estou aí novamente com vocês. Estamos no aguardo, professor, estamos à sua disposição. Tá disponibilizada aí a apresentação? Tá sim. A parte do balcão digital. Balcão virtual. Isso. Então, como eu estava falando, ele não substitui o sistema de peticionamento, sendo vedado você encaminhar aí pelo chat algum documento, alguma petição, certo? Ela serve para você tomar conhecimento, né, do seu processo, de alguma informação, ou solicitar alguma informação do seu processo. Sendo que é uma ferramenta de videoconferência e não necessariamente é a mesma plataforma das audiências, né? Por que pareça, o ideal é que o tribunal se adeque a uma plataforma só, mas isso talvez não seja possível, tá? Então, você pode ter uma plataforma de videoconferência para audiência e outra para o balcão virtual, né? O horário de atendimento é aquele do expediente forense. Então, veja, que facilita, né? Eu, como servidor do Poder Judiciário, é uma coisa inimaginável, né? Você está atendendo uma parte aqui na sua casa. Um advogado está na casa dele,
eu estou na minha casa, ele pede para consultar um processo, eu consulto, dou informação, ou uma parte, todo mundo, né, na sua própria residência, né? É uma coisa assim que a tecnologia veio ajudar a todo mundo, né? Então, eu acho isso uma ferramenta que de grande valia, e isso está implementado em todos os tribunais brasileiros que devem já ter implementado aí essa ferramenta, né? Esse ferramental aí com relação ao balcão virtual. Se você nunca utilizou, é importante você utilizar, procurar o link lá de acesso do balcão virtual, que obrigatoriamente deve ser disponibilizado, né, no site do tribunal, e é de atendimento imediato, né? Imediato, não é agendado. Alguns tribunais podem até solicitar um agendamento para o balcão virtual em razão da sua dificuldade tecnológica. Isso é possível, previsto na resolução, mas a resposta tem que ser em um prazo razoável, tá? O ideal é que o público seja atendido no horário do expediente forense, assim como era no atendimento do balcão, né, presencial. Joia? E a gente vai continuar aqui falando um pouquinho dos núcleos de justiça 4.0. É um assunto novo, né, que é de 2021. E o núcleo de justiça 4.0, professor Diego, ele pressupõe um juízo 100% digital. Ele só vai vir a existir se os advogados começarem a solicitar o juízo 100% digital. Né? Por quê? Ele exige que o processo esteja sob esse procedimento, né? O juízo 100% digital não é um rito, não é um rito que está no processo civil, ele é um procedimento, né, dentro dos autos digitais. Então, todo o atendimento vai ser eletrônico. Beleza? Beleza. Estabelecido essa condição, o processo ele pode, e aí, com a pandemia, o que aconteceu? Todo mundo começou a trabalhar em casa e até produzir mais, né? Nós temos uma produção maior em grande parte do Poder Judiciário. Então, o que o CNJ imaginou? Criar núcleos de justiça. Você está em Patinga, né? Você está a quantos quilômetros de Belo Horizonte, professor Diego? Professor, nós estamos aqui a 200 quilômetros de BH, 208 quilômetros, se não me falha a memória. Não é muito longe, mas mas é uma viagemzinha bem cansativa. Né? Pega BR, né? 381, está em reforma, está duplicando uns 200 anos mais ou menos, deve demorar mais uns 300 para terminar. A ideia do núcleo de justiça 4.0 é o seguinte, é quebrar um pouco da competência territorial. Aquela competência territorial que você tem o juiz do fórum lá de Patinga, pode ser quebrado em núcleos. Pode ser agregado municípios próximos aí que tem outros fóruns em Patinga, criando-se um núcleo de justiça, por exemplo, de saúde. Então, temos aí a questão, sei lá, vou exemplificar aqui, né, a questão lá do Mariana, Barragens, alguma coisa assim, naquela região, criar um núcleo de justiça 4.0 para reunir todos aqueles processos em que um juiz, assistido por mais dois, vão concentrar aqueles processos daquela região e que estão disseminados em vários fóruns, quebrando assim uma competência territorial. Né? Isso também foi muito imaginado para a questão previdenciária na Justiça Federal, questões de núcleos de saúde que, às vezes, em alguns estados, estão disponibilizados apenas na capital, que tem mais juiz, que tem mais disponibilidade de vara. Né? Uma comarca lá do interior, às vezes o advogado tem que sair de lá porque a competência daquela vara é estadual. Então, ele vai fazer aquela viagem até a capital para ajuizar um processo. Então, essa quebra de competência territorial é realizada pelo Núcleo de Justiça 4.0, um redicionamento das varas, das unidades judiciais, em que o cartório presencial ele acaba por não existir mais. A previsão é de que os servidores e os magistrados trabalhem eminentemente de forma remota,
em teletrabalho, né? Então, você precisa que aquele processo esteja na modalidade 100% digital. Isso está começando, isso aí é uma iniciativa ainda, né, ainda incipiente nos tribunais, mas que vai ser uma grande transformação se isso pegar realmente. Porque o magistrado ele vai estar assistido por mais dois, fazendo uma equipe e uma mutirão. Então, como você falou, o leste de Minas Gerais vai ter um núcleo de justiça civil. Então, você pode ajuizar de título extrajudicial, você pode ajuizar no juízo 100% digital, vai parar no núcleo de justiça 4.0, que o juiz vai estar em Patinga, o outro juiz vai estar numa cidade ao redor, todo mundo vai estar trabalhando, julgando, fazendo audiência, e você não precisa mais se deslocar, sendo que há uma competência mais específica com relação a algum tema, né? Então, há um trabalho dentro do Poder Judiciário de identificação de leads de massa para que isso seja concentrado nesse Justiça 4.0. Tá joia? Bacana, é uma novidade professor. aí que, assim... Confesso que não conhecia essa novidade e achei, assim, muito legal. Eu acho que tudo que é no que tange... na verdade, a gente vai aprendendo durante o nosso trajeto, né? Eu acho que nós todos aqui estamos numa idade muito legal. Quando eu falo nós, falo os professores, porque os alunos são todos mais novos, em sua grande maioria. Nós pegamos um tempo pretérito e estamos vivenciando a transformação. Eu tenho percebido que toda transformação, no sentido de digitalizar, no sentido de virtualizar, no sentido de tecnologizar, é quase que inevitável. Tudo que fala assim, vai acontecer. Se esse vai acontecer se relaciona à tecnologia, ele vai acontecer. Então, eu tenho percebido que essas transformações digitais, elas são inevitáveis. Eu também concordo, por isso daquela charge inicial lá, né? A gente segurando lá no computador, é inevitável. É algo que não vai voltar para o processo físico. A gente não vai deixar de fazer. A regra vai ser audiência virtual. Eu me recordo que quando Como eu falei, ficava, vai ser processo eletrônico, vai ser. Eu ficava assim, lá em 2014, 2013, eu ficava, isso é treinando futuro. Vai ser eletrônico, isso é treinando futuro. E foi cada vez mais, eu fui me adaptando, é uma coisa muito legal isso. e a gente está aprendendo, né? O importante é que a gente saiba que isso existe, o estudante ele tem que entender que isso existe, que ele tem que buscar meios e conhecimentos para que ele seja um profissional eficiente, né? Em termos tecnológicos. Então, é importante a gente saber essas questões também. Agora, eu trago também uma preocupação, afinal de contas, e aqui a gente traz a advocacia para o chão. Assim. Não a advocacia, mas que eu falo assim, o trabalho do advogado, aquele que milita todo dia ali com o seu cliente. Né, professor Diego? Nem todo mundo, o Brasil é um país desigual. A gente sabe que o país é um país extremamente desigual. A gente não pode entender, e assim, aí eu venho trazer uma reflexão a todos os alunos, todos os professores aqui, que embora haja esse entusiasmo na Justiça 4.0, a gente não pode atuar como mais um motivo de exclusão. Nosso país é um país desigual, um país que nem todo mundo tem acesso. E eu já venho trazendo alguns elementos, né? Nem todo mundo tem uma banda larga em casa. Uma pessoa, às vezes, só tem acesso à internet por meio do seu dispositivo móvel, né? Do seu celular. Ali. O pacote de dados é limitado. Como é que ela vai acessar um processo? Como é que ela vai participar de uma audiência? Né? A disponibilidade tecnológica, claramente, no Brasil, não é igualitária aos cidadãos, sobretudo aos mais pobres, né? Devido à disponibilidade de recursos, desconhecimento ou até mesmo a inabilidade da informática. Né? O manejo dessas ferramentas, Teams, Webex, né? Google Meet, existe uma divisão, uma brecha digital, proporcionada pela própria tecnologia. Então, temos que nos preocupar com essas pessoas sob pena de vedar o acesso à justiça. Você não tem como é que você vai viabilizar o direito da pessoa? Isso
o advogado tem um papel de suma importância no auxílio dessa transformação digital para a população brasileira. Eu acho que assim, a OAB, né, eu vejo como um instrumento fantástico para que haja uma harmonização. O CNJ não pode deter de todos esses meios sem ouvir a própria OAB e os advogados, né? Então, vocês e os estudantes, a gente tem que ter, e aqui é uma outra provocação que eu faço para os estudantes, como vamos nos preocupar, como devemos nos preocupar com a pessoa desassistida, né? O vulnerável digital. A vulnerabilidade digital tecnológica. E o grande exemplo foi uma solicitação aí do auxílio emergencial, né, no ano passado, que era por meio do aplicativo lá da Caixa, e muita gente não pediu porque não sabia pedir, não tinha acesso, não tinha internet para poder pedir. Triste, né? Muito triste isso. Então, é uma reflexão que eu trago porque a gente vai construindo aqui um caminho, sendo que a gente nós estamos num país desigual. Então, é uma reflexão que a gente tem que vir e trazer à tona, colocar os pés no chão, e a advocacia faz esse papel muito bem de trazer elementos assim, olha, magistrado, não vai ser possível, tem que ser presencial, a pessoa não tem condições, né? A gente precisa resolver o problema da pessoa. Então, e ela precisa ser ouvida, principalmente, né? Para que o direito seja efetivamente exercido, né? Então, é uma preocupação que eu trago para todos aí. E uma reflexão, né, que a inclusão é uma apropriação do conceito de inclusão digital, né? A garantia da acessibilidade processual é um direito humano, podendo ser apenas superficial, no sentido de somente ser declarado, mas sim efetivamente aplicado de modo que qualquer cidadão possa recorrer ao Poder Judiciário quando se sentir lesado. Então, deve existir preocupação do Poder Judiciário em disponibilizar ferramentas para que as pessoas, seja sala passiva, seja um atendimento presencial, né? Um acolhimento das pessoas que não têm meios, a pessoa em situação de rua, né? Aquela que nem o lar tem, então precisa exercer um direito, né? Elas precisam ser atendidas, afinal de contas, o acesso à justiça é um postulado da nossa Constituição. E, para a gente finalizar aqui a nossa palestra, vamos falar das novas tendências, né? O que temos aí de novo? Um trabalho colaborativo, né? Cada vez mais colaborativo, com foco no usuário. São duas premissas aí do novo trabalho, né, implicado ao Poder Judiciário, né? E duas questões aí que vêm com muita força aí, é a linguagem simples e o direito visual, né? Que o pessoal ainda chama muito de visual law, legal design, né? O nosso TJDFT já regulamentou isso e passa a utilizar isso, vai começar a utilizar nos documentos oficiais. É difícil você colocar o direito, o juridiquês, numa linguagem simples, mas é uma proposta que vem sendo utilizada dentro do nosso tribunal e que é uma tendência. O que é a linguagem simples? É uma técnica de comunicação adotada informação, objetivo, o intuito de facilitar a compreensão das comunicações, principalmente escritas, sem prejuízo das regras da língua portuguesa. É que o cidadão, o jurisdicionário, consiga entender, de alguma maneira, qual foi a decisão do magistrado, né? O foco no usuário é isso. E o direito visual veio agregar, que é um modo de organização e apresentação de informações em textos e documentos jurídicos, a fim de se tornar a compreensão do direito mais clara e acessível ao público, com o uso de elementos visuais, ícones, pictogramas, infográficos, fluxogramas, QR codes, entre outros, né? Então, é você conseguir tornar uma apresentação um pouco mais caracterizada por elementos visuais que facilitem o entendimento das partes. Joia? Alguns exemplos? Na verdade, antes, porém, eu estou acompanhando aí esse projeto de lei, né? Um projeto de lei 2021 que permite, é uma alteração do CPC, com a utilização de QR Codes. Muitos advogados já utilizam QR Codes, né? Dentro das suas petições. Só que isso não está regulamentado e, por vezes, existe uma resistência dentro dos tribunais, tendo em vista que vai para um link fora do sistema PJE, né? Vai para fora de um sistema que é assegurado pelo próprio tribunal.
Então, nem sempre há uma grande aceitação dos magistrados e da TI do tribunal. Então, talvez seja importante essa mudança aí no CPC, e tem já até uma proposta de alteração legislativa, no sentido de que, nos processos judiciais eletrônicos, admite a utilização do código QR, né, para acesso a informações paratextuais em ambientes extra-aulas. Tá? Essa é uma possível alteração do CPC, se passar esse projeto de lei aí. Eu trago aqui um mandado de citação na vara de execução fiscal aí da Justiça Federal do Rio Grande do Norte. Esse doutor, o juiz Marco Bruno, ele é muito entusiasta também dessas questões de visual law, né, do direito visual. Então, ele trouxe no mandado dele aí, não sei se vocês já perceberam ou já receberam mandado nesse ponto aí, com pictogramas, QR codes. Então, nesse QR Code aí, tem um vídeo informativo que ele, magistrado, gravou. Então, a pessoa passa o celular em cima e tem acesso ao magistrado falando, olha, você está sendo intimado, você sofreu uma penhora na sua conta. Para você ter acesso à vara aqui federal, você pode usar o Zoom, está aqui o endereço, ou manda um e-mail, ou você pode usar o WhatsApp, ou o telefone, né? Ele dá orientações por meio dessa segunda página. Se você tiver que fazer o parcelamento, como você faz, né? A autarquia que você deve procurar, né? Conselho, procura o conselho respectivo aí da sua classe, enfim. Dever de cooperação, que o oficial de justiça deve informar, e alguma advertência ou alguma informação mais específica da vara, né? Então, temos aí já alguns exemplos, né? E a gente traz aí uma última reflexão, né? Que essas novas tecnologias, robótica, internet das coisas, blockchain, está inserido aí no contexto da quarta revolução industrial, né? Que a gente vê muito como 4.0, né? Por isso, da justiça 4.0. Vem desses elementos aí da transformação da revolução industrial, elementos esses, pessoal, que estão agora inseridos no contexto de concurso da magistratura. Então, quem estiver nos bancos aí, estiver estudando para concurso da magistratura, tem que entender um pouquinho dessas novas tecnologias, inteligência artificial, sociedade 4.0, né, que é a quarta revolução industrial. E a gente traz uma reflexão, né, do professor Boaventura, muito interessante, um português, que há uma distopia com o avanço das tecnologias e a regressão de direitos. Temos aí um renascimento cultural, né, 4.0 na educação, na saúde, telemedicina, arquitetura, né, segurança social, mas e o direito, né? O direito ele é impactado com novos instrumentos de soft law, né, que é novas regras novas habilidades de resolução de conflitos, como negociação, conciliação, mediação, que podem ser feitas de modo online, né? E podem humanizar um pouco mais o direito, reduzindo aquela carga processual de 75 milhões de processos, né? Então, escritórios virtuais estão sendo criados, o sistema judiciário aí vai se reinventar, né? Assim como os escritórios, o professor aí está trabalhando em casa, né? Então, busca maior agilidade, inclusão, equidade também. E a tecnologia jurídica vem sendo agregada aí no nosso contexto, com a inteligência artificial. Existem 72 projetos já de inteligência artificial dentro dos tribunais, e a advocacia também pode se utilizar isso para fazer a tal da predição, né? Tentar gerar alguma previsão de decisão de magistrado aí, que já está sendo aí, tem um burburinho com relação a isso. Então, pessoal, basicamente, gostaria de também apresentar alguns artigos, né? Tendo em vista a multiplicidade de sistemas judiciais eletrônicos, como eu falei, né? PJE, ESAGE, ProJude. Para o advogado é muito difícil. Eu não sou advogado, mas eu imagino quanto deve ser difícil para o advogado lidar com tantos sistemas. Então, no Conjur, se você procurar pelo meu nome lá, Thiago Rabelo,
você vai achar lá, é preciso unificar os sistemas judiciais eletrônicos, um artigo do conjunto. Disponibilizei no Migalhas 2 artigos falando sobre o ADI 3880, que ela julgou constitucional a Lei 11.419, né, que ela tinha sido, né, criticada aí perante o STF, sobre a sua constitucionalidade. Trouxe um artigo mais recente do Jurisdicionário Excluído Digitalmente, uma reflexão que eu fiz sobre esse ponto aí que eu trouxe ao longo da palestra, e um artigo de âmbito prospectivo, né? E eu falo aí do Tribunal Online com base nesse livro do professor Richard Susskind, lá de Oxford, né? Ele trata um pouquinho sobre as perspectivas do Tribunal Online. E eu fiz um artigo com base aí nesse livro dele, Online Courts and the Future of Justice. Eu acho bem legal, um tema bem interessante para você que é estudante. Se você quiser, né, interagir um pouco mais, eu estou lá no Instagram e a gente vai tratando do assunto, e pode ser uma base aí para uma monografia, para um artigo, né? E um assunto que está aí para frente, isso aí vai acontecer. Então, cada vez mais conhecimento que você tenha é importante para a sua reflexão. Venho aqui trazendo uma imagem de um mineiro que construiu a cidade onde, né, o Juscelino Kubitschek aí, e que trouxe aí a capital aqui para Brasília, né? Aí é a Praça do Cruzeiro, onde as pessoas se reúnem para ver o pôr do sol, né? Quem não conhece Brasília, venha conhecer, é uma cidade muito boa, conheça a capital do seu país. Estou aqui à disposição, quem quiser vir, pode vir, a gente faz um tour aí na Torre de TV, no Congresso, no STF. Traz uma turma aí, professor. Professor? Quem tirar 10 em Direito Civil aí, vai ganhar uma viagem com tudo custeado pelo professor Diego Castro aí, não é não? O prof, é algo a se pensar, uma organização de viagem para Brasília, viu? Já está colocado essa premiação em votação, eu acho que passa por unanimidade. Vou fazer uma prova difícil demais, ninguém vai tirar dessa. Ô Pedrão, que alegria tê-lo aqui conosco, viu, meu amigo? O professor Tiago, o Pedro é professor nosso aqui de administrativo, de empresarial. O Pedro é uma sumidade aqui. O professor Tiago caiu da reunião? Acho que ele caiu, né? Eu acho que caiu aí. Deixa eu ver aqui. O nome dele, deixa eu ver, deve ter mandado no WhatsApp aqui, provavelmente aconteceu alguma queda lá. Rapaziada, deixa eu ver aqui. Caiu sim. Caiu. Mas ele volta agora. Pedro, de deixar registrado que o coordenador deveria ter se vestido de forma mais adequada. Esse ano é só Atlético, não tem outro, não. O Pedrão, eu até comentei com o pessoal aqui no início da palestra que Minas tem 2 grandes times, o Galo e o América, entendeu? Que estão ali brigando na primeira divisão. E hoje, como tem jogo do Galo, não aguento. Tem o Patinga também. Aqui. Mas o professor Tiago, o professor Pedro é uma sumidade aqui na região também. O professor Pedro é especialista em administrativo, direito público. O professor Pedro é sensacional. E eu quero agradecer, gente, a presença dos professores. O professor Tiago Rabelo, eu sei que são vários compromissos, e você se disponibilizar a falar para um pessoal de um estado que está longe de você. O professor Tiago não tinha obrigação nenhuma de fazer esse compromisso conosco, que foi uma gentileza dele. Professor Tiago, gente, eu quero que ao final da palestra, agora, Tiago, faça a propaganda do seu livro, porque o seu livro é sensacional, o Manual do PJE é essencial. Se puder fazer um preço bom para os meninos aí, fique à vontade também. Vamos lá, eu não sou muito bom disso, mas vamos lá. Pessoal, quem é estudante, e não só quem é estudante, quem é advogados também, eu tenho um certo conhecimento, trabalho com o PJE e domino a legislação do PJE. Por isso, eu resolvi escrever esse livro, porque eu trago comentários à Lei 11.419, CPC, de modo a esclarecer todas essas questões do processo judicial eletrônico.
Por exemplo, talvez você não esteja acessando os autos digitais e você fique meio perdido. Como é que eu vou solucionar um problema? A questão, até o professor Diego abordou, né, de audiências de conciliação com empresas que não vão ter acordo, você sabe que não vai ter acordo. Então, nós temos, né, algumas dicas, porque a gente traz não só a teoria de toda a legislação comentada, a gente traz também a aplicabilidade prática, a aplicabilidade na prática do sistema. Então, uma dica, como é que você insere já uma contestação de modo sigiloso, a fim de que a outra parte não olhe até o momento da sua conciliação e você não perde o prazo da sua contestação. Você, como réu, não fica como tendo a revelia ao seu, aquela navalha, né, dos efeitos da revelia sobre você. Então, o livro traz teoria, traz considerações do sistema PJE e trago também para quem está estudando para concurso, seja técnico, analista ou para magistratura, promotoria, defensoria pública, uma série de questões de concurso. Tenho mais de 80 questões de concurso no livro. Então, quem quiser estudar e dominar, é um assunto fácil. Se você ler a teoria e fizer os exercícios, você vai gabaritar isso na sua prova de concurso, seja para técnico, analista, oficial de toda a profundidade. Então, o livro ele é vendido por R$ 65,00, preço que é o preço atual do livro, mas a pedido aí do professor, se vocês se reunirem aí, alguns alunos, uns 10, que seja, eu me comprometo a fazer um desconto aí, e colocar R$ 50,00 no livro para quem mandar o e-mail lá no pjetotal@gmail.com, ou mesmo acessar aí o meu perfil do Instagram e me mandar o endereço que eu mesmo faço a postagem aqui em Brasília, tá? E encaminho o livro para vocês, fazendo esse preço aí a pedido do professor Diego. E eu agradeço também, né? A gente estava terminando ali, eu estava me disponibilizando a responder alguma pergunta eventual, alguma dúvida que surgisse, e agradecer a oportunidade, afinal de contas, como o professor Diego falou, né? A gente está distante, né? E o conhecimento está aí. Ele teve a oportunidade de me encontrar, conversamos, surgiu o convite, a oportunidade, e para mim é um grande privilégio poder conversar com vocês de forma aí gratuita, num sábado de manhã. Eu espero que a gente saia melhor do que a gente entrou, com mais conhecimento, com algumas reflexões, né? pjetotal@gmail.com, exatamente. O professor, a gente tem aqui a Denise perguntando dos prazos processuais, né? Se vai diminuir, se há uma previsão de melhora no trâmite dos prazos, dos processos. O prazo processual, ele vai sempre depender conforme está indicado na lei. A questão é que o manejo do sistema PJE permite que você tenha intimação, receba aquela intimação e consiga responder com mais dinamicidade. Isso. Se você quiser esperar os 15 dias para oferecer a resposta, você espera, depende da sua estratégia. Se você sabe que é réu e você sabe que tem chance, você responde logo. Você vai tomar ciência, no segundo dia já responde, o magistrado já toma uma outra decisão, a outra parte já se manifesta. Então, a questão da celeridade processual, acho que a pergunta da estudante foi mais com relação a isso. Exatamente. Porque os prazos continuam os mesmos. A dinamicidade do processo judicial eletrônico promove um dinamicismo maior dentro da atuação dos atores processuais. Magistrado. Não é isso, professor Diego? Eu acho que eu entendi a pergunta da Denise, eu vou responder na visão do advogado. A Denise falou assim, Diego, com o processo digital já é possível estar melhorando no prazo de finalização. É porque no processo físico tem um negócio, você peticiona,
Aí você vai para a distribuição, tem que ter um estagiário para levar lá para cima, carimba a página, confusão danada, e pega e carrega de um lugar, carrega para o outro. Quando vai para o tribunal, ele vai via remessa. E o professor Tiago, ele usou a palavra certa. A gente, na atuação prática, nós conseguimos visualizar uma dinamicidade maior. O trâmite, ele ficou mais... Os prazos são previstos em lei, os mesmos exatamente, só que ficou mais rápido. Se você percebe, em uma mesma secretaria que ainda tem processos de papel, autos de papel e autos digitais, os autos digitais, eles caminham, porque até mesmo a secretaria é pesado, fica mexendo com processo, poeira, papel. O auto digital não, está lá na tela do computador e vai mexendo, Então, respondendo pela dinamicidade e facilidade de mexer, de trabalhar no processo, melhorou. Eu sinto que melhorou o prazo de término dos processos, sim. Até porque o juiz, recente eu pedi uma liminar um dia 6 da noite, uma liminar importante. No outro dia, 8 da manhã tinha sido concedido. Eu tenho certeza que aquele juiz não estava no fórum. Ele estava em casa, fazendo uma análise daquele processo e etc. E isso tudo é proporcionado pelos autos digitais. E quando você solicita aquela liminar, marca sim, né? Liminar ou tutela antecipada, em características do processo dentro do PJE, ele percorre um caminho diferenciado. Ele não cai na caixinha de petições iniciais. Ele cai numa caixinha de decisão de tutela. Então, já cai para o magistrado de forma diferenciada. Exatamente. Pessoal, vamos finalizar, né, professor? A gente, falamos 1h40 num sabadão pela manhã. Acho que a gente... Muita informação, né? Muita informação. Eu vou dar um curso em janeiro na UABDF. Eu vou passar para o professor e gostaria da presença de vocês. Eu vou encaminhar para os líderes todos e o pessoal vai entrar em contato contigo, com certeza. E me disponibilizo aí, já que temos a presença de outros professores, senhor coordenador, quando quiserem um mini curso sobre o PJE, sobre algumas outras ferramentas para a faculdade de vocês, eu estou disponível, a gente pode conversar, né? Temos muito assunto a tratar, a gente aqui foi só superficial, mas tenho à disposição e a gente pode conversar de um mini curso aí, no NPJ, enfim, que atenda aos alunos, né? E estou à disposição, agradeço, muito obrigado pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Fredão, quer ligar sua câmera aí para a gente bater uma fotinha aqui, Fredão? Já estamos aqui com as... Ô, gente, inclusive, ele é o mais lindo. Agora! Nosso amigo... Eu quero falar que eu sou o contrário do que o Pedro falou. O Diego está bem representado aí, bem vestido, um momento solene, então está de parabéns. Pessoal, obrigado aos professores pela presença. Jorginho, Pedrão, Fred, muito feliz pela presença de vocês. Vamos fazer um sorriso bonito todo mundo para a gente dar um print aqui? Dá um print aí. Dei um print aqui para nós, estamos juntos. Mas com tanto professor fraco de feição, não sei se a foto vai ficar bonita não, entendeu? Com exceção do Fred. Extra esclareceu muita coisa, ficou muito bacana, parabéns mesmo. Aos alunos aí presentes também, parabéns pela iniciativa de vir participar, enriquecer sua vida acadêmica mais um pouco aí, tá bem? Deixa eu ir ali que eu tenho que resolver uns outros negócios. Um abraço para todos. Professor Tiago, um abraço, meu irmão. Um abraço, bom dia a todos. E obrigado, professor Tiago. Obrigado a todos.